Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Hoje também nós estamos terminando aquela série de reflexões, de desafios para 2015. Primeiro mês já foi embora e agora é pegar tudo isso que Deus colocou nos nossos corações desde o dia 31 até hoje e colocar em prática. Irmos para as ruas, para os 11 meses que nos restam deste ano para produzir aquilo que Deus tem no seu coração para cada um de nós. Então hoje vai ser a nossa última reflexão sobre esses desafios. Vamos fazer essa leitura, irmãos, alternadamente, mesmo assentados. Eu vou só pedir, Reverendo Cílio, só me faz esse favor, meu irmão. Pediu o pastor Silas que faça a leitura junto com vocês, por causa do pessoal da internet. Porque Efésios capítulo 2, de 1 até o 10. Efésios 2, de 1 ao 10. Alternado. Eu vou ler o 1 e o senhor lerá com a congregação o 2. Tá bom, meu irmão? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar, queridos. Deus amado, é com prazer, Senhor, que estamos aqui nesta noite. Já cantamos em louvor ao Teu nome, já lemos a Tua palavra, já abrimos o nosso coração para o Senhor, em um ato de adoração, de louvor, de contrição, de dependência. Entendemos, ó Deus, que nós somos dependentes do Senhor, em tudo. Até para cultuá-lo, nós precisamos do Teu Espírito Santo, para nos conduzir em conveniência na Tua presença, de maneira em que o Senhor se agrade de cada um de nós, de que o Senhor se agrade do serviço de adoração que a Ti dedicamos. Agora, Senhor, nós estamos com os nossos corações abertos e as nossas mentes abertas para ouvir a Tua palavra. Também somos dependentes. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e que essa palavra venha e finque as realidades do Teu coração
em cada um de nós. Que a história nossa deste ano e dos anos seguintes sejam marcados por esse trabalhar do Senhor. Que o Senhor esteja produzindo em nós, ó Deus, aquilo que está no teu coração para esse momento. Em nome de Jesus, nós queremos louvar-te também por aqueles irmãos que estão conectados conosco via internet. A nossa oração é que o Senhor os alcance com graça e com misericórdia. Que esta palavra, Senhor, seja a palavra do Senhor também a eles. E que lá na sua casa, em qualquer lugar que esteja, que o teu Espírito Santo esteja ministrando as suas vidas. É para isto, ó Deus, que nós estamos aqui. Para ouvirmos do Senhor, para sermos ministrados pelo teu Santo Espírito. Ensinados, ó Deus, por ti mesmo. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu li uma história, irmãos, e essa história tem muito a ver com a minha história aqui em Araraquara. Eu tenho orado pelas as pessoas que vivem sem direção. E entre elas tem algumas mulheres aqui em Araraquara que carregam sacos sujos. Tinha uma que sumiu, ela se envolvia todinha de um saco preto, plástico. Eu não sei se ela morreu, se é alguma coisa, mas eu não a vejo mais. Toda vez que eu cruzava com aquela mulher, eu orava por ela. Hein? Tá. Tem uma outra que ela vendia picolé. E eu a encontro, não sei se ela mora pro lado do Secap, mas ela vai descendo com um mundo de coisa na mão assim. E a Lívia um dia falou, olha, veja, ela tem celular. E aí a Simone diz, não, ela está falando sozinha, Lívia. Né? E quando eu passo por ela, eu digo, ó Deus, tu podes trabalhar a vida dessas pessoas e muitas outras pessoas, andarilhos. E essa história aconteceu-se numa cidade dos Estados Unidos, Phoenix. E era uma mulher que tinha um apelido de Senhora do Saco. É como qualquer outra pedinte dessa que nós temos nas nossas cidades. Essa mulher morreu e as pessoas que trabalhavam lá no setor social tiveram que ir tirá-la da casa dela. Os vizinhos ligaram e disseram que ela não tinha aparecido e que alguma coisa tinha acontecido. E de fato ela havia morrido sozinha lá na sua casa. E todo mundo achava que essa mulher era muito pobre. E quando o serviço social entrou na casa dessa mulher para tirar o corpo de lá, eles ficaram extremamente espantados de ver a quantidade de dinheiro. Tinha sacos de lixo cheios de notas, caixas de papelão cheias de dinheiro em cima de vários lugares. A história diz que eram milhares de dólares. Mas o seu tesouro permaneceu escondido sem uso nenhum. Ela viveu como pobre, apareceu-se como pobre, foi conhecida como pobre e não usufruiu de nada que ela tinha. Uma opção de vida, embora tendo todo o recurso para se vestir melhor, para desfrutar da vida, para usufruir dos bens que ela tinha, mas ela não conseguiu fazer isto. Às vezes, irmãos, eu fico assim com os meus botões, pensando que nós como crentes também não apercebemos do grande tesouro disponível a cada um de nós. Tesouro que está escondido em nós. E a vida está passando para mim, para você. E
Cada dia que eu perco, cada dia que passa, você também está perdendo. Podemos chegar em etapas diferentes, mas nós vamos chegar ao final dessa história. Mas eu fico pensando que muitas vezes nós não pensamos no tesouro que nós temos escondido em nós mesmos, guardado em nós mesmos. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos acabar como esta mendiga, por não usar o que ela tinha. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 4, no verso 7, ele diz assim: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Mas está em nós. Está em nós. Deus vive em nós. Deus vive em mim e em você. A dinâmica de Deus está em nós. Habita em nós. Reside em nós. Esse é o tesouro que nós temos, o qual temos que utilizar para proclamar a glória desse Deus, para fazer o seu trabalho, para representá-lo na vida, que é o meu e o seu papel, representar-se bem diante dos homens, porque nós estamos representando o Senhor. Cada um de nós, eu e você, sem nenhuma exceção, todos os homens criados neste planeta, foi criado por Deus para ter sonhos, desígnio existencial, propósitos e razão para viver. Todos os homens. Não importa qual a sua etnia, não importa qual o seu nível social, todos os homens foram criados por Deus para sonhar, para buscar o seu desígnio existencial, para uma razão de estar aqui e para viver. Quando Deus criou a cada um de nós, Ele pensava em algo que estava faltando no tempo em que cada um, cada ser, precisava estar lá. Por isso que Ele criou a mim e a você. Eu não estou no tempo errado, eu estou no tempo certo, porque Deus tem algo em mente para a minha vida aqui e agora. Não é em outro lugar, não é em outro tempo. Se Deus me colocou aqui, se Deus me colocou nesse tempo, é porque Deus projetou algo que eu estou ou devo estar envolvido nele para cumprir um propósito de Deus. Eu gosto desse texto, irmãos, de Paulo, porque isso aqui é uma aula teológica. Eu não sei quantos de vocês, ao ler o texto comigo, diz, puxa, hoje nós vamos ter aqui uma doutrina presbiteriana. Vai falar aqui do plano da salvação, da ordem salutis. Mas aqui para mim, irmãos, é um sonho de Deus. É o que Deus fez no seu coração. No beneplácito da sua vontade, Deus concebe essa realidade. E aí Ele decide entre a Trindade como que isso seria feito. E aí Ele começa a projetar, Ele começa a agir, Ele começa a trazer em realidade aquilo que Ele sonhou. E culmina nesse finalzinho que Paulo diz que essa riqueza maravilhosa, que a suprema riqueza da sua graça está sendo manifestada na minha e na sua vida hoje. E ele diz que isso não tem muito a ver comigo, tem a ver com ele. Isso não é, eu não vou fazer nada para conquistar isso. Isso, eu fui conquistado para isso.
É um sonho do coração de Deus, e eu estava nesse sonho, e Deus trabalhou para que isso tornasse realidade. Ele fez isso desde sempre. Quando eu ainda era substância informe, quando eu ainda era líquido seminal, Deus pensou nisso. Deus sonhou com isso. Deus trabalhou essa realidade. Como na linguagem do salmista, Deus teceu-me de uma maneira assombrosamente maravilhosa no ventre da minha mãe. E aí Paulo captura essa ideia e traz uma palavrinha bonita no grego que é poiema. E aí ele diz no verso 10, porque somos poema dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, nós somos o artesanato de Deus. Artesanato em grego é poema, onde deriva a nossa palavra poema. E significa literalmente aquilo que é feito, produzido, fabricado, com detalhes específicos. E acaba sendo peças únicas, sem réplicas, sem ser iguais. Eu e vocês somos assim. Somos artesanatos de Deus. Cada um peça única. Para cumprir um propósito único. Para representar a Deus de uma maneira única na vida, na história. Para historificar realidades de Deus que só eu posso fazê-lo. Ninguém mais. Deus sonhou comigo. Eu faço parte do projeto, do mega projeto, do cosmo projeto de Deus. Deus, de uma maneira maravilhosa, começou todo esse trabalho para que eu pudesse ter todas as condições de representá-lo. E aqui o texto está me dizendo que salvação, a minha conversão, não é um fim em si mesma. Começou bem antes. Começou antes da fundação do mundo. Projeto de Deus para comigo foi antes da fundação do mundo. Deus veio construindo realidades e tricotando essas realidades, passando por mim, vai continuar na vida de outros que virão, que me substituirão, com singularidade, no tempo em que eles vão precisar estar aqui. Fazendo o que eu não fiz, porque o que precisava ser feito, eu devo fazer. Para que eles possam fazer outras coisas, porque eu já não estarei aqui mais, vai terminar comigo o que eu preciso de fazer. Nós somos parte da nova criação de Deus. Deus continua trabalhando em mim e você para nos fazer o que Ele quer que sejamos. Às vezes, nós sentimos que não temos nada que oferecer a Deus. E com isso não se faz nada. Nós não temos um poema, nós somos o poema. É Deus é que tem. E o apóstolo Paulo diz que é isso mesmo, eu sou o depositário, eu sou aquele que fora construído para produzir uma realidade, mas todo poder para produzir o que precisa ser produzido não está em mim. Eu sou o depositário desse poder que por mim opera. Eu e vocês somos tão ricos assim. Reside em nós esse tesouro
incalculável. E Deus quer usar-nos. A verdade é que Deus tem algo para cada um de nós. E isso é chamado na economia divina de boas obras. E são essas boas obras aqui no final do versículo 10. Na economia divina, isso é chamado de boas obras, que nós poderíamos dizer oportunidades divinas, ou divinas, que podem ser achados através dos meus e dos seus sonhos. É encontrado através dos meus e dos seus sonhos. Daquilo que Deus coloca no nosso coração e agiganta. O que é um sonho? O sonho, eu não vou dizer, e não quero trabalhar o pensamento noturno, quando o cérebro começa a classificar os eventos do dia. Quando me refiro a sonhos, eu estou falando de objetivos, de visão, daquilo que queima o meu e o seu coração. Aquelas coisas que estão dentro de nós, que nós não conseguimos desvencilhar-se delas. Se dormimos, lá elas estão. Se andamos, se passeamos, se estamos tristes ou alegres, elas nos acompanham. Falamos delas o tempo todo. Ocupamos a maior parte dos nossos pensamentos tricotando-os. Esses são os nossos sonhos. Esse sonho dentro do meu e do seu coração é o DNA espiritual. É quem é você e quem sou eu de verdade para o projeto de Deus. Aquilo que vai transcender a mim e a minha história. Esse sonho, essa coisa que se agiganta na minha alma e na sua alma, no seu peito e no meu peito, é o DNA espiritual. Por isso que às vezes eu sou um pouquinho assim, dificultador das pessoas se envolverem com o ministério. Mas isso é para testar se de fato estas pessoas querem de fato envolver com o sonho de Deus, se é um sonho de Deus no coração delas, como o DNA de Deus na vida delas. Precisa gigantar essas realidades. Sem um sonho, sem um propósito, seremos pessoas frustradas, desiludidas. E perderemos, irmãos, o que Deus tem para cada um de nós hoje. A minha maior preocupação em todo o tempo foi, a minha vida vai passar como passa de todo mundo, eu não tenho nada diferente de nenhuma outra pessoa. Como o próprio Davi, nós estudamos hoje aqui de manhã, o recado de Deus para Davi foi: quando você se juntar aos seus pais, então eu vou trabalhar o seu futuro, o futuro da sua família. Então Deus pode estar dizendo para mim, quando você passar. Então esse quando eu passar, será que de fato eu cumpri o propósito de Deus? Será que valeu a pena toda a realidade de Deus investida na minha vida? Porque se não tenho esse sonho de Deus, irmãos, se o meu sonho é só da casa própria, se o meu sonho é só do carro, se o meu sonho é só disso, se o meu sonho, se não transcende o meu sonho, os meus sonhos, não são os sonhos de Deus, são os meus próprios sonhos. Todo mundo, todos nós, eu e vocês, temos um propósito. Para estar aqui
e estar aqui agora. Deus tem um propósito, e Deus já tem trabalhado isso no meu e no seu coração. Às vezes, para fugir desse propósito de Deus, nós qualificamos que Deus só tem propósito para a elite. Eu não pareço com Elias, eu não pareço com nenhum desses grandes, com o Billy Graham, com o irmão André, com outro, eu fico comparando aqueles. Mas todos, o texto não exclui todos nós. Haveremos de manifestar, de historificar a suprema graça do Senhor na vida. Não é para a elite. Talvez muitos que estão sentados aqui hoje, os nossos sonhos têm afastado de nós, ou nós os temos afastado, porque nós achamos que que temos um papel de coadjuvância, de fazer volume, de ser figurantes, de apenas passar por lá para aparecer na fita. Mas eu quero dizer para os irmãos, Deus tem um sonho para você, exclusivamente para você. E quando nós nos unimos enquanto igreja, Deus está unindo os nossos sonhos. E aí Ele agiganta, aí Ele dá volume, aí Ele impacta. Mas eu não perco essa singularidade de Deus para a minha vida quando eu fico sozinho no meu computador trabalhando. Eu estou ali da mesma maneira, representando-o de uma maneira singular. Ele tem um sonho. Deus tem um sonho para mim. Deus tem um sonho para você. E a minha e a sua responsabilidade é não perder o coração desse propósito, desse sonho de Deus, o cerne disto. Irmãos, a Bíblia dá um respaldo, fundamenta isso de tal maneira, dizendo que Deus nos conheceu desde a fundação do mundo. Eu gosto daquele texto de Apocalipse 17, quando diz assim, aqueles que não estivera escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Irmãos, não importa o tempo que você encontrou com Deus. Eu estava falando, orei na terça-feira com o irmão Miguel. E o grande pesar do irmão Miguel é ter encontrado Jesus tarde. Qualquer um que conversa com o irmão Miguel vai vê-lo dizer, por que foi tão tarde? Aí eu disse para ele que não foi tarde. Mas não importa quando a conversão chegou na sua casa, quando a conversão bateu no seu coração, quando o Espírito Santo chegou e despertou você para a salvação. Você estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Apocalipse diz o livro, o nome está escrito no livro desde a fundação do mundo. Ele é o nosso pastor. Ele sabe o meu nome, irmãos. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quando os meus cabelos começam a cair. Porque Ele conta, Ele sabe todos os fios de cabelos que eu tenho na cabeça. Segundo Isaías, Ele escreveu o seu nome, o nosso nome, na palma de suas mãos. Ou seja, para estar sempre diante dEle.
Ele nos chamou pelo nome, nós estamos em sua mente o tempo todo, como nos diz Davi, de nós o Senhor tem se lembrado. O fato é, irmãos, que Deus não faz isso simplesmente para ter prazer em lembrar. Deus faz isso porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito de trazer ao meu e ao seu coração, que é um sonho no coração dele, para cada um de nós. E nós precisamos sonhar esse sonho. Sonhar o sonho de Deus. Quem tem filhos já formados, casados, a gente às vezes sentava, eu fiz isso com as meninas muitas vezes, filha, esse não é o sonho do papai para a sua vida. Mas papai, esse é o sonho que eu entendo que Deus tem para mim. Pronto, acabou, isso fecha. Porque embora Letícia, a Lívia, fora criada debaixo do meu cuidado, da minha jurisdição, mas elas são pessoas únicas. Deus tem propósitos únicos na vida delas, não serão pastoras. Não casaram com pastores. É outra história. É outra realidade que Deus tem na vida dela e nós precisamos de sonhar esses sonhos. E apropriar-nos do poder que faz com que eles sejam realizados. É isso que Paulo está dizendo. Deus já vem trabalhando isso desde antes de mim e de você. Na eternidade passada, Deus já vem caprichosamente, esculpindo artesanalmente a mim e a você. Certinho. Não tem falhas, não tem nada. Você encaixa, vai encaixar com o projeto de Deus. E uma pergunta que alguém me fez ao entrar hoje com referência ao estudo de hoje de manhã, como é que eu sei que o meu sonho é sonho de Deus? Irmãos, não precisa se preocupar não, eu tenho 56 anos e desde que eu entendo por gente, essa foi a minha preocupação. O que eu faço é o que Deus quer. Você vai morrer pensando nisso. Esse é um exercício diário. Nós precisamos saber que Deus sonha, Deus realiza, Deus trabalha, que tanto o trabalhar quanto o fazer sonhar vem dele, vem do coração dele. Nenhum desses projetos gigantes, ninguém sabia que eles seriam gigantes. Eu fico pensando no projeto do Billy Graham, Portas Abertas, Novas Tribos. E aí nós podemos parar aqui e falar de vários projetos que se agigantaram. Jocum, que foi do sonho. Cuniga sonhou, com ondas varrendo o mundo. E não eram ondas de água, eram ondas de jovens. E aí ele começa um projeto. E hoje é a Jocum, que está no mundo todo. A Jocum está no mundo todo. Qualquer lugar que você chegar, procurar a base da Jocum, você encontra a base da Jocum. Mas o Cunningham, ele não tinha imaginação, ele sabia que seria grande. Mas Deus sabia que seria grande. Como é que eu vou saber? Tommy Barnett dá uma lista de 6 coisas para avaliarmos se o sonho é de Deus. Primeiro, é maior do que você? O sonho é maior do que você? Se for, não deixe ele embora. Você estaria disposto a dar
tudo por ele. Por esse sonho. Ele vai durar além de você, para além da sua existência. Ou esse sonho é do seu tamanho? Satisfaz uma necessidade que mais ninguém atende, ou do jeito que só você pode executá-lo. Deus está fazendo brotar no seu coração algo que brotou no seu coração, e você sabe que é uma peça única de Deus. Última e a mais valiosa, glorifica a Deus ou promove você. A vida, se nós não tivermos cuidado, ela afasta os sonhos de Deus de cada um de nós. A correria do dia a dia. E isso não é difícil de encontrar nas nossas igrejas. Pessoas que gostariam de ter sido missionárias, pessoas que gostariam de ter envolvido mais, pessoas que gostariam de ter lido a Bíblia mais, você vai encontrar isso aqui, é só puxar a conversa. É só tomar um cafezinho preto junto, você vai descobrir esse negócio. A vida achatou. E com a idade que vai passando, nós vamos trabalhando as nossas impossibilidades. Até porque nós achamos que algum tempo na nossa vida, nós temos todas as possibilidades de realizar os sonhos de Deus. Paulo diz que isso está num vaso de barro, num depósito de barro. O poder para realizar está em Jesus Cristo. Não importa quantos anos você tem. Se você sente que foi talhado para fazer uma coisa e não fez até hoje, saia daqui e faça. Em nome de Jesus. Não perca a oportunidade de fazê-lo. Às vezes a gente vai diminuindo o tamanho dos nossos sonhos, para adequar o tamanho da nossa visão, para que a gente não fique tão decepcionado. Para a gente morrer, pelo menos, achando que fez, do tamanho que nós produzimos. Se você pode gerenciar os seus sonhos, então eles não são sonhos do Senhor. Eles não são sonhos grandes o suficiente. A Bíblia promete que todas as coisas são possíveis pela ação de Deus. Eu já disse aqui para os irmãos que o grande marco de divisão na minha vida foi em 1988. Quando eu vi um pastor jamaicano começando a sua mensagem, dizendo: tenha um sonho. Tenha um sonho. Um sonho que requer um grande milagre. Porque se o seu sonho não requerer de Deus um grande milagre, o seu sonho é demasiadamente pequeno e não é de Deus. junho de 1988. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus chamou a mim e a você para algo maior do que eu e você. E em todo tempo que nos sustenta é que em todo tempo nós vamos nos sentir inadequados. Mas essa inadequação não pode impedir-me de caminhar. Porque isso vai dar a mim sempre a humildade de depender o tempo todo do Senhor. De olhar para aquilo que Deus tem descortinado diante de nós e dizer assim: se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui. É para isso que Deus nos chamou, irmãos. É para aquele coração que está empedernido, que você está desistindo dele.
É para aquele papel que Deus colocou você para trabalhar, para exercitar, e você está já abrindo mão. Sabemos que um sonho é de Deus, quando de Deus nós dependemos para realizá-lo. Se eu estou disposto a gastar cada grama de energia, cada minuto da minha vida, em prol desse projeto de Deus, com alegria e sem peso, esse sonho é do Senhor. Não traz peso, traz alegria. Não podemos desperdiçar a vida, irmãos. Ela é única. Não volta mais. Não volta mais. Ela é única. É uma oportunidade única. E eu estou no projeto de Deus. Você também. Fica atento a isso 24 horas por dia. Pessoas que foram abençoados e foram abençoadoras seguiram os seus sonhos. Sonhos que no primeiro momento parecia loucura. Num segundo momento, eles começam a deslumbrar aquilo que Deus está fazendo. E aí passam para a história. Eu enumerei aqui alguns deles e algum resumo da vida desses homens. E o primeiro dele é Abraão. Foi capaz de deixar a sua parentela, seus amigos, ir para uma nova terra, porque ele tinha um sonho e um destino implantado por Deus em seu coração. O verdadeiro caminhante de fé foi Abraão. Às vezes pensando que está longe, mas outras vezes pensando que está logo ali. Ainda não, mas vai chegar. E quando chega, Deus começa a trabalhar uma outra faceta da vida desse homem. Sonho. Confrontados com injustiças, com as realidades do dia a dia. O sobrinho chega e olha para a campina verdejante e ele diz, escolha o que você quiser. Ele escolhe a campina e ele fica controlado. E ainda assim Deus o abençoa. Sonho. Deus me trouxe para cá e Ele vai prover. Eu não sei para onde Ele está me levando, mas vai chegar. Está logo ali. Ainda não, mas vai chegar. José foi capaz de suportar a perseguição, prisão, mentira. Porque ele tinha um sonho, aliás, ele tinha sonhos. Ele não sabia nitidamente o que era, mas foi arrastado, formatado a cada experiência que ele passava para a concretização do sonho de Deus para a sua vida. E ele se apegou a esse Deus, e Deus se apegou a ele para cumprir aquilo que Deus queria que se cumprisse na vida dele. E o povo de Israel tem a ver com o sonho de José. As ações portentosas de Deus que estão gravadas nos anais do Egito, passou pela vida de José. Passou pela vida de José. Moisés, que é a continuação do sonho de Deus de José. Moisés entra, mas lá na ponta, séculos depois, Moisés estava disposto a deixar o palácio, as riquezas do Egito, porque ele tinha um sonho dado por Deus. Demorou a chegar, mas chegou. Um sonho. Às vezes ele não queria conceber, mas Deus jamais esqueceu do seu projeto e do seu sonho para a vida de Moisés. Foi atrás dele, reviveu o sonho, o capacitou, deu-lhe poder, deu-lhe autoridade, deu-lhe tudo que ele precisava, o convencimento para que ele pudesse realizar na vida a continuação do sonho que ele tinha com José.
bem mais na frente, confundiu o gigante e levou a nação à grandeza, porque tinha um sonho. Um sonho derramado em seu coração pelo homem de Deus, que viera visitar a sua casa, da mesma maneira que o óleo da unção foi derramado na sua cabeça, foi o sonho de Deus derramado no seu coração. E pagou um preço. Davi nós conhecemos. Nós temos caminhado com Davi nas suas lutas, nos seus enfrentamentos, nas suas próprias ambiguidades. Mas ele chegou lá. E foi dito que ele era o homem segundo o coração de Deus. Daniel foi capaz de permanecer na cova dos leões sem nenhuma preocupação, porque ele confiava naquele que tinha levado a Babilônia, e não o tinha levado a Babilônia para ser jantar de leão, mas Deus tinha um propósito na vida de Daniel, e Daniel sabia disso. Tudo que dele dependia, ele fez. E tudo que dependeu de Deus, Deus fez. Para Daniel ser o grande estadista fora de Israel, na Babilônia. Sonho de Deus. E Daniel concebeu isso. Estevão, já na igreja primitiva, suportou apedrejamento, porque ele viveu pelo seu sonho e foi capaz de morrer por ele. E Deus lhe deu o presente de poder contemplar Jesus Cristo de pé, esperando-o chegar no seu reino. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, se dispôs a deixar a sua casa em glória e a chegar-se até nós, abrindo mão de todos os seus privilégios e até mesmo de si mesmo, para que pudesse suportar a cruz, suportar a vergonha. Por quê? Porque ele tinha algo no seu coração. Ele dizia que havia vindo buscar o que se tinha perdido. O sonho de Jesus, o grande projeto, a grande missão de Jesus foi buscar e pagar o preço para uma nova criação. Restaurar a criação de Deus. Como descobrir o seu sonho? Sonho é inútil, a menos que seja descoberto. Colocado diante do Senhor. E a primeira etapa para você descobrir o sonho, fica a sós com Deus. Este é o ponto inicial. Fique a sós com Deus. Nosso texto do dia 31 de dezembro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa Deus polir, deixa Deus desintoxicar a sua mente, o seu coração, das suas prioridades. Aquieta, passa tempo com Deus. Só assim. Não é fazendo curso, não é fazendo workshop, não, é na presença de Deus. As coisas de Deus eu só descubro junto a Ele. Não há outro caminho de descobrir o que Deus quer para a minha vida, a não ser com Ele. Eu li de uma tribo indígena em Oregon, que enviava os seus adolescentes, quando eles chegavam a determinada idade, e que eles só poderiam voltar à tribo depois que tivessem uma visão. E alguns desistiam disso. Pouquíssimos voltavam com a visão. Já pensou se, para tornar-se membro da Igreja Presbiteriana de Araraquara, você tivesse que apresentar o sonho de Deus para a sua vida? Se naquela última conversa, depois de ter passado pela classe de doutrina, depois de você, aí eu diz, tudo bem, querido, qual que é seu sonho? Qual que é o sonho de Deus para a sua vida? Às vezes parece que nós não sonhamos mais os sonhos de Deus, irmãos. Segundo lugar, reveja os seus dons.
seus talentos. Romanos nos diz que cada um de nós temos recebido de Deus dons. Deus nos deu habilidade. Eu não escolhi, foi Ele que escolheu e me deu. E logo que Ele deu, eu tenho que assumir responsabilidade com eles. Satisfação de estar realizando o sonho de Deus para a minha vida é quando eu uso os dons que Ele me deu para o seu serviço. Quais são as habilidades que Deus te deu e você sabe que Ele deu? Quais são os talentos que Deus te deu e você sabe que Ele deu? E para terminar, reveja as suas experiências. O Lelo diz do texto de Romanos 8:28. Sabemos que Deus trabalha todas as coisas em conjunto para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todos nós que amamos a Deus, Deus já gerou junto com esse pacote um propósito. E aí as minhas experiências, Deus vai usar as experiências, as minhas experiências, todo dia que eu caminho com o Senhor, Deus vai trabalhar isso. Nem todas as coisas são boas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando Davi viu a oportunidade de lutar com o gigante, para engrandecer o nome do seu Deus, as suas experiências lhe deram base para aquela batalha. O argumento dele é: eu peguei um urso, eu peguei um leão e acabei com eles. Pense sobre as suas experiências. Porque Deus, Ele não deixa escapar nada que acontece comigo e com você. Todas as minhas e as suas experiências têm a ver com o sonho de Deus para mim e para você. O que nós precisamos fazer, irmãos, é decidir o que é realmente importante na vida. Eu vou cumprir ou não o propósito de Deus? Se vou cumprir, então eu preciso de pôr as mãos no arado. Não deixe para depois. Não permita que a vida vá embora. Não seja uma pessoa no final da vida dizendo que gostaria de ter feito e não fez. E não fez. Irmãos, eu não gostei de tudo quanto fiz. Mas não há nada que eu gostaria de ter feito que eu não fiz. Até agora. E ainda tenho aí muitas décadas pela frente. E vou fazer o que precisa ser feito. Faça isso. Você está vivo? Claro que está. Então não perca tempo. Ainda é tempo. Aquele grupo, o segundo grupo de adoração, cantou conosco um hino, um cântico dizendo assim: eu não vou morrer enquanto o quê? Enquanto o Senhor não cumprir em mim todos. Hora que acabar, vamos embora. Então, irmãos, sabe aquela coisa assim? Senhor, deixa que eu faço. Deixa, Senhor, que eu faço. Ah, mas você já está com 60, não tem problema, Senhor. Eu agora quero uma nova experiência. Deixa que eu faço. Senhor, deixa que eu faço. Mas você não está cansado? Não, eu estou só com 80, mas não tem problema. Caleb subiu a montanha com 80. Deixa que eu faço, Senhor.
Senhor, deixa que eu faço. Mas sem, você não está sentindo? Não estou. É só um cansaçozinho de vez em quando. Eu preciso dormir um pouquinho a tarde toda. Mas não tem problema, eu vou fazer. Faça. Enquanto existir propósito de Deus na sua vida, Ele vai te deixar aqui. Agora aquela pergunta assim, para nos deixar acordado à noite. Será que você já não está vivendo como se os propósitos de Deus já tivessem terminado na sua vida? Então está na hora de você ir embora. Está na hora de você ir embora. Pense nisso, irmãos. Pense nisto. Servir a Deus nunca chega. Quando eu falo assim, vou aposentar, mas o senhor vai parar? Não vou parar, pastor, não para. Eu fui chamado para fazer algo especial e vou fazê-lo até os meus últimos dias. Depois do 100, não tem problema eu morrer pregando. Foi para isso que eu fui colocado nesse planeta, irmãos. Foi para compartilhar a maravilhosa graça de Deus. E não tem fim, esse negócio não se aposenta disto. Eu posso sair da administração direta da igreja, mas eu vou continuar sendo servo de Deus, boca de Deus, aonde eu estiver. Vou fazer outra coisa, e vou fazer de novo, vou fazer diferente, vou começar de novo. Se Deus nos desse exatamente esse parâmetro, terminou, está indo embora. Será quantos cultos fúnebres nós faríamos a partir de fevereiro? Tão jovem, terminou o propósito dele, ele vivia assim. Acabou, já não falava mais de Jesus, ele não testemunhava mais.